você já percebeu que as campanhas de prevenção da AIDS e das doenças sexualmente transmissíveis não são voltadas para pessoas com mais de 60 anos de idade? Mas a contaminação pelo vírus HIV está aumentando nessa faixa etária. Eu vou conversar sobre isso com o geriatra Marco Polo Freitas, presidente da seção do Distrito Federal da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Doutor Marco Polo, ainda é tabu a sexualidade entre os idosos? Muito. É um tabu para eles e é um tabu para os filhos, de achar que idoso não pode exercer o seu direito de sexualidade. E isso acaba realmente, se está na cabeça das pessoas que não, o idoso não faz sexo, então não precisa prevenir. Só que... Ninguém pensa que eles estão em risco, né? Exatamente. Não pensa que está em risco, mas o idoso ele continua ativo sexualmente, quando não, ele tem o direito de continuar ativo sexualmente. E considerando que nós estamos, realmente a população está envelhecendo, né? Agora 75 anos, a expectativa de vida que nós já temos a partir desse ano pelo IBGE, e que as pessoas estão envelhecendo mais e estão envelhecendo melhor, é esperado também que seja acompanhado do aumento, né, da sexualidade, da preservação da sexualidade entre os idosos. Inclusive, nessa faixa etária também, muitas vezes as pessoas ficam viúvas ou já separaram, desfizeram os casamentos. Então, isso também acaba que elas ficam expostas, né? Precisam ficar atentas, né, assim, para a prevenção, né? De que forma elas devem se prevenir? Bem, primeiro realmente é se conscientizando de que a AIDS existe e de que existem doenças transmissíveis, sexualmente transmissíveis. Um dos principais fatores que contribuem para a prevenção nesse caso é justamente tentar usar o preservativo ou usar o preservativo, as mulheres usarem lubrificantes para ajudar na relação sexual e evitar traumas, porque com a menopausa ocorre o ressecamento, principalmente da vagina, e isso faz com que haja pequenos traumas na relação sexual. E esses pequenos traumas são portas de entrada para tanto o vírus da AIDS quanto para outros patógenos que podem provocar enfermidades. Então, não dá para pensar que, né, depois da menopausa, não está mais em idade fértil, não precisa mais de usar preservativo, né? O contrário, na verdade. É o contrário, né? É o contrário. O preservativo usado como controle de natalidade é muito bem conhecido, mas também como prevenção de doenças, né? Sem dúvida nenhuma, deve ser estimulado e utilizado. E o idoso, quando ele assiste, né, as campanhas são muito voltadas para os jovens, época de carnaval, então ele não se identifica com aquilo, né? É importante, então, levar ao idoso essa informação, que ele perceba que ele também corre risco. Sem dúvida, porque as campanhas de carnaval, geralmente as campanhas para o combate à AIDS, a transmissão da AIDS, são feitas geralmente focando o jovem, e normalmente é feito em época de carnaval. Bem, o que acontece? Será que é só mesmo o jovem? Não, nós estamos vendo as estatísticas que estão aumentando, a faixa etária até no último boletim epidemiológico do SUS mostra que o aumento tem ocorrido principalmente também na faixa etária de 60 anos ou mais, tanto para homem quanto para mulher. Sim. E será, como existe esse tabu que o senhor já falou, será que esse número não pode ser ainda maior? Será que não existe uma subnotificação? Com certeza, porque geralmente, como não é uma população, entre aspas, que se identifica com a possibilidade de estar com AIDS, dificilmente eles vão o quê? Se submeter à testagem. Sim. E por outro lado também, o profissional de saúde vai ter esse conceito antes de saber se vai pedir ou não, considerando também, né, um conhecimento prévio de achar que aquela população não está sujeita a ter ou a adquirir uma doença sexualmente transmissível. O próprio profissional de saúde, ele demora a ter essa hipótese, considerar essa hipótese, né? De uma forma geral, sim. Isso tem que ser mudado, eu acho que tem que ser trabalhado em formas de campanha.
até mesmo para resgatar o direito, a oportunidade do idoso viver plenamente a sua sexualidade. E a questão também nessa faixa etária, muitas vezes a pessoa já também vai desenvolvendo outras doenças, outras queixas. Isso também pode servir para camuflar? Pode, Roberta, mas tem um caso até interessante que eu tive no ambulatório, no serviço que eu trabalho de geriatria, e tinha um senhor que nós estávamos acompanhando com várias enfermidades mais graves e o uso até de andador para conseguir se locomover. Ele, viúvo, há um tempo, começou a frequentar os bailes da terceira idade e eis que ele começou a surgir com outras enfermidades, uma alteração que não estava relacionada com as doenças que ele tinha. Nós fomos pesquisar, ele estava positivo para HIV. Então, aí tentamos identificar a possível foco da infecção ou onde teria sido essa infecção e vem todo aquele discurso que, de certa forma, as pessoas já ouviram e falam assim, mas como eu conheci uma senhora num baile, como que eu poderia imaginar que ela estava contaminada com vírus? Só que as pessoas esquecem que quem tem vírus não está marcado, né? Isso não está estampado na pessoa, que ela está contaminada com o vírus. Inclusive, esse que é o momento ideal de se descobrir, né? Porque depois que já se desenvolveu a síndrome propriamente dita, o tratamento vai ser mais difícil. Sim. Quando a pessoa tem, porque são as formas, a pessoa tem o vírus, ela não necessariamente desenvolveu a doença. E ela pode desenvolver a doença quando há uma redução dos linfócitos ou da parte de defesa do sangue, e com isso ela começa a manifestar outras doenças oportunistas. Aí já é a chamada AIDS, doença propriamente dito. Nesse contexto já é mais trabalhoso, mas também há tratamento, há possibilidade de reverter e tudo. Reverter, que eu digo, o estado de enfermidade, mas a pessoa continua sendo portadora do vírus e ainda corre o risco de transmitir para outras pessoas. E essa consciência hoje, porque né, a AIDS já está aí há muitos anos, no começo foi um susto mundial, mas como apareceu o tratamento, o senhor vê que as pessoas têm menos medo hoje em dia, estão menos preocupadas, acreditam que não é uma preocupação tão grande? Com certeza, essa é a possibilidade do tratamento. O fato de não mais assistirmos cenas como nós vimos na década de 80, dos nossos heróis morrerem à frente das câmeras ou estampado nas capas das revistas com AIDS, isso faz com que as pessoas não tenham mais aquele medo que a nossa geração teve, que a minha geração teve da AIDS. Inclusive, o perfil da contaminação mudou um pouco também, né? Não são mais os usuários de drogas injetáveis, nem os homossexuais, né? Quem é que pega entre os idosos que contraem o vírus? Como é que eles contraem? A principal forma hoje de transmissão do vírus em todas as faixas etárias continua sendo a heterossexual. E aumentou significativamente, tanto para homem quanto para mulher, nos últimos 10 anos. A transmissão heterossexual a partir de 60 anos. Aumentou mais para a mulher. E a outra coisa que chama atenção é o seguinte, a AIDS ela atingia muito mais homens do que mulheres. E ela, no início, estava voltada para aquela questão de comportamentos chamados os grupos de risco. Hoje nós nem usamos mais essa terminologia de grupos de risco. Usamos sim de quê? Comportamentos de risco. Por quê? Porque, primeiro, não é um grupo específico para que não seja marginalizado quanto a isso. Muito pelo contrário, é um comportamento da pessoa. São condições atitudinais, aquilo que vai levar ao risco de se contaminar. Então, com relação a essa questão, é a relação heterossexual que tem sido detectado como a principal forma de transmissão hoje e tem diminuído muito a relação do número de homens para mulheres. Então, hoje nós estamos aproximadamente 2,5
homens para cada mulher com HIV positivo. Mas o que tem aumentado muito com 60 anos ou mais são principalmente as mulheres. Mais as mulheres que os homens, né? Um pouco mais as mulheres que os homens. E o senhor, como médico, os idosos já têm essa cultura de ir ao geriatra, de acompanhar a saúde? Isso. Sim, tem essa cultura. A questão é que o idoso normalmente tem essa cultura e a grande preocupação que é pertinente é justamente com as condições de enfermidades que eles já têm, normalmente uma hipertensão ou uma pressão alterada ou uma glicose alterada. 70% dos idosos são hipertensos. E aí cabe ao profissional estar preparado para questionar sobre a questão da sexualidade, perguntar sobre isso, oferecer a possibilidade de testagem, perguntar como que estão as questões de relacionamento. Isso é fundamental numa avaliação ampla da pessoa. No caso justamente de identificar, como você disse, os comportamentos de risco, né? E exatamente. Atenção para isso. Exatamente. Ou então até mesmo, não precisa ser necessariamente essa condição, mas e se o parceiro ou parceira desse idoso tiver um comportamento de risco e ela não souber, por exemplo? Também precisa ficar atento para isso, né? Exatamente. Já foi decidido que a partir acho que do começo de 2016, vai estar disponível o autoteste nas farmácias, né? A pessoa pode comprar o teste e ela mesma descobrir se é soropositiva ou não. Será que isso vai facilitar com relação a esse tabu, né? Não precisa dizer para ninguém que vai fazer o teste, a própria pessoa pode descobrir como é que está o sangue, né? Já foi feito, inclusive, um teste piloto com relação a esse autoteste em alguns locais do país e ele foi muito bem aceito. A preocupação inicial seria se oferecer o autoteste, a pessoa ficar sabendo e ela tomar, por exemplo, se matar por conta disso. Obviamente que isso é uma condição que não está isenta de acontecer, mas vai haver também um suporte caso a pessoa queira, até mesmo por telefone, comunicar o resultado disso e receber um suporte social, psicológico naquele momento. Além do mais, as unidades de testagem vão continuar existindo, né? Essa ação da autotestagem faz parte de um conjunto de ações que é a meta para 2020, que nós chamamos de 90-90-90. Que o Brasil, inclusive, está engajado nessa meta. Ter 90% das pessoas que são contaminadas pelo vírus cientes do seu estado sorológico, 90% de quem tem a consciência do estado sorológico estar em tratamento e 90% das pessoas em tratamento está com a carga viral zerada. Sei, então, mas isso ainda é um objetivo que 90% das pessoas infectadas vão se tratar. Atualmente, como é que é isso? Bem, atualmente existe o que nós chamamos de uma pirâmide, né? Para aproximadamente X pessoas que hoje se tratam, nós temos um número maior que está com o vírus e não está se tratando, e um número maior ainda que sequer sabe que tem a doença, né? Atualmente são cerca de 730 mil pessoas com AIDS, sabedores que têm o vírus ou que já têm a doença no Brasil. E por que as pessoas que já sabem que estão contaminadas, que são soropositivas, não se tratam? Pois é, porque na verdade nem o conhecimento não muda comportamento, né? Então, a grande maioria se trata, sim. Mas, por outro lado, outras pessoas às vezes não querem nem se expor ou são questões mesmo psicológicas, sociais e até mesmo por outros motivos, acabam não querendo se submeter ao tratamento ou acham que isso poderia ser mais prejudicial do que benéfico. E hoje nós sabemos que tem várias drogas, as chamadas drogas combinadas, 3 em 1, que reduziu muito tanto o volume de medicamentos tomados como os efeitos colaterais do tratamento. Isso tem facilitado muito a adesão ao tratamento, né? Antes, no início, os primeiros coquetéis, por exemplo, davam efeitos colaterais do tipo aumento de doenças cardiovasculares, que isso nós fomos descobrir com o tempo, e alterações
de diminuição da gordura, por exemplo, que fica no corpo, que nós chamamos de lipodistrofia. Então as pessoas ficavam meio, alterava a face, ficava com marcas no rosto, como se diminuísse um pouco a gordura do rosto. Isso, e questões estéticas, tem pessoas que colocam isso como algo muito relevante e acabavam não se submetendo ao tratamento em função desses efeitos colaterais. Mas esses efeitos hoje... Hoje são muito menos prevalentes e muito menos pronunciados também. Mas e o efeito curador ou atenuador dos problemas da doença? Como esse, assim, se a pessoa se tratar, ela consegue ter uma vida quase normal. Eu diria normal, praticamente. Eu diria normal. E a grande questão hoje é que o tratamento, ele vai além da própria pessoa. O tratamento, como ele zera a carga viral do indivíduo, ele, de certa forma, é um respeito para com o outro. Porque ao zerar a carga viral, diminui muito a chance daquele indivíduo, caso ocorra numa relação sexual, por exemplo, um acidente de romper um preservativo, ele não transmitir o HIV para aquele outro indivíduo. E o custo do tratamento? Qual é? O custo, ele é custeado pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, e as pessoas são cadastradas nesses centros de testagem e referência e têm praticamente acesso a todo o tratamento, apoio psicológico, apoio por equipe multidisciplinar e acompanhamento. Não são só os medicamentos, até o acompanhamento psicológico também está incluído. Exatamente, até o acompanhamento psicológico e das intercorrências, caso essas pessoas tenham. Então, se tem uma enfermidade que nos últimos 100 anos realmente se desenvolveu muito tecnologicamente do ponto de vista multidisciplinar e humanístico para se abordar, um exemplo é a AIDS. E como é o envelhecimento dos soropositivos? Uma pessoa que já sabe que está contaminada, ela vai viver o mesmo tempo que ela viveria se não estivesse? Olha, considerando que a AIDS tem 35 anos, nós estamos observando que, ao que parece, não há tanta diferença quanto a expectativa de vida, principalmente daqueles que adquiriram ou que se contaminaram a partir dos novos coquetéis. Só que isso, como é muito recente, ainda não dá para avaliar longitudinalmente a expectativa de vida, por exemplo, para comparar com a população geral. Mas o que antes uma expectativa de vida girava em torno de 5 a 8 anos, mesmo com o início dos medicamentos que eram os medicamentos de única droga, até no máximo 8 anos, hoje nós estamos vendo a sobrevida praticamente normal. Agora, e para ter esse efeito, como o senhor chamou, de ter uma vida normal, quando que precisa ser identificada, diagnosticada a doença? Preferencialmente antes que se tenha a manifestação da doença em si. Porque o momento em que a pessoa se contamina, ela vai ficar um tempo, às vezes vários anos, só com o vírus no organismo, sem que desenvolva a doença. Esse é o momento ideal para se detectar a presença do vírus, que é o chamado AIDS, que na verdade é o chamado a contaminação pelo vírus, e não a AIDS doença. É só o HIV, que ainda não desenvolveu. Então, nesse momento, ainda não se desenvolveu nenhum sintoma. A pessoa precisa ter essa consciência de fazer o exame, mesmo sem sentir nada. Mesmo sem sentir nada, exatamente. Esse que é o momento de pegar, de descobrir. Exatamente. Então, teve um comportamento que pode se expor, faz a testagem. Ou melhor, evite o comportamento. Melhor ainda, né? Melhor ainda, né? E, afinal de contas, os idosos têm o direito e o privilégio de viverem a sua sexualidade plenamente. E, por outro lado, também, considerando que há uma diferença entre a expectativa de vida de homens e de mulheres, dá em torno aí de 7 a 8 anos, os bailes da terceira idade, eles são muito mais frequentados por mulheres do que homens. Então, essa própria diferença faz com que haja também o que nós estamos observando. Não seria isso uma justificativa por si, mas
a feminilização do envelhecimento também se observa hoje no aumento da detecção da AIDS também. Ou seja, as mulheres idosas estão sendo mais detectadas com vírus do que homens, apesar de que a relação ainda é maior para os homens. Né? Então, ter consciência de que pode ser transmitido, de que deve ser evitado, e se por acaso não acontecer um acidente, se submeter à testagem para justamente evitar, né, um mal maior. E essa vivência da sexualidade do idoso, a família resiste? Assim, os pacientes idosos, eles se queixam disso no consultório, que a família, né, não aceita, não concorda? Como é isso? Isso é o mais comum. Não se aplicam a todos. Vai depender muito de cada relação, de como que é o núcleo familiar, mas geralmente o idoso ou a idosa que acaba ficando viúvo, o que se fala hoje, até culturalmente, o que se observa é o seguinte: o homem idoso geralmente não morre viúvo. A mulher idosa morre viúva. Então, a mulher, normalmente, quando perde o seu parceiro, ela pode até vir a ter outros relacionamentos, isso é mais raro de acontecer, mas pode até vir, mas geralmente ela não constitui outra família, ela não arruma outro parceiro. Isso é o que se observa, não quer dizer que deva ser assim. E os homens não. Normalmente o homem que fica viúvo geralmente arruma outra parceira. Mas nem por isso ele pode se considerar que não está vulnerável, né, ao HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Né? Não, de forma nenhuma. E as outras doenças, além da AIDS? Se for pegar para o lado das doenças sexualmente transmissíveis, normalmente nós falamos que elas andam em conjunto. Uma pessoa que acaba se contaminando com HIV/AIDS geralmente pode acabar também sendo contaminada por outro tipo de doença sexualmente transmissível. E aí vai das mais comuns que ocorrem, desde clamídia, que é muito comum, que é uma uretrite que acaba incomodando e levando, principalmente em homens, ela é menos sintomática em mulheres, até mesmo a gonorreia, que hoje, recentemente, foi descoberto bactéria super resistente para a transmissão da gonorreia, recentemente na Europa, nos Estados Unidos. E não deve se esquecer também de outras transmissões virais, como, por exemplo, a própria herpes, por exemplo, a herpes genital também é transmitida sexualmente, e outras doenças como o condiloma, que também é transmitido pelo HPV, aquele que se faz a campanha para as adolescentes e crianças se vacinarem, que está altamente relacionado com a ocorrência tanto de câncer de colo de útero, quanto de câncer de pênis também. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei com Marco Polo Freitas, presidente da seção DF da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, sobre a AIDS na velhice. Se você quiser fazer alguma sugestão, ligue para o Alô Senado no número 0800 61 2211. Esse aqui e outros programas da TV Senado estão disponíveis no nosso site. O endereço é www.senado.leg.br/tv. Até o próximo Cidadania.